Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado em My Hero Academia, Comércio Multiversal. Parte 2. Capítulo 8. Algumas semanas se passaram desde o incidente na loja, quando fui feito refém e despertei minha aura. Eu havia alcançado o rank 2 de guerreiro, dobrando meu poder em relação ao encontro anterior com a Midnight. Era uma pena que eu não tivesse uma espada, pois seria capaz de disparar um ataque de aura voadora a partir dela. Mas por enquanto minha aura podia tomar a forma de chama. No próximo rank eu deveria ser capaz de usar relâmpago e em seguida disparar ambos da minha mão. Eu não estava tão longe de alcançar o rank 1. Apenas menos de um mês extra deveria ser suficiente. Mas depois disso o verdadeiro desafio começaria, onde alcançar um rank levaria alguns meses ou mais, considerando que eu seria um estudante. Mas isso não era importante por agora. Eu posso não ter um rosto bonito, mas olhe para esses músculos, pensei enquanto flexionava na frente do espelho. Eu não pude deixar de me sentir orgulhoso de mim mesmo. A gordura se foi após o corte, me deixando com um corpo cheio de músculos salientes, e eu estava recebendo olhares aqui e ali. Eu pareço aqueles personagens de Dragon Ball. Eu pensei que deveria vender o espelho. Ficar olhando para ele havia consumido muito do meu tempo, e eu não podia me dar ao luxo de desperdiçar mais. Hoje eu não ia correr, pois tinha um teste de recomendação para a Academia UA. A Midnight cumpriu a palavra e me enviou uma carta de recomendação. Foi bastante motivador, mas por outro lado eu havia conquistado algo melhor hoje. Jin, você subiu para o nível 2. Aparentemente, graças ao meu relacionamento com Orochimaru, eu não estava apenas ganhando muito dinheiro, mas também alcançando coisas. Canais de chat do nível 2 estão disponíveis. Mais cérebro esponja, absorve conhecimento consumível diretamente para o cérebro. É mais corpo adaptável, absorve a energia para o corpo. Eu dei uma espiada nos chats de nível 2, onde havia mundos classificados como nível 1. Havia mundos de cultivo aqui e muitos jovens mestres. As pessoas estavam conversando de uma maneira estranha no chat e ofereciam tesouros secretos, artes marciais de seitas, etc. Por outro lado, encontrei outro mundo de anime aqui. Havia algumas frutas do diabo à venda. Fiquei animado para comprar uma do tipologia. Mas adivinhe só. Vendendo fruta do trovão, 10 milhões moedas de ouro? Que fruta do fogo, 5 milhões moedas? Muito caras e muito procuradas. Você podia vê-las sendo vendidas em um instante, e o preço delas só continuava a aumentar. Mas havia coisas melhores. Energia interna de 50 anos, 3.000 moedas? Núcleo Dantian, 1.000 moedas. Métodos de cultivo. Por outro lado, eu tinha 40.000 moedas acumuladas. As bolas que Mineta tinha na cabeça agora valiam 200 moedas cada. Muitos as acharam úteis em suas missões. E Orochimaru estava me rendendo mais dinheiro do que meu irmão. Fechei o sistema e respirei fundo. Saí de casa e peguei um táxi para a Academia UA. Cheguei aos portões, onde encontrei alguns guardas, e lhes mostrei minha carta de recomendação. Um deles me acompanhou até o centro de testes. Ara, quase não te reconheci, veio uma voz familiar de uma heroína de olhos azuis. Eu me virei para ela. Midnight estava me encarando com as mãos nos quadris, a língua lambendo o lábio inferior. Vindo em minha direção e ficando de frente para mim, ela tocou meu ombro e braços. Vejo que você desenvolveu seus músculos a esse ponto. Você não parece mais um chefe da máfia. Eu ri porque tinha pensado o mesmo que ela. Isso é fofo. Eu desviei o olhar. Enfim, muito em breve, o Khan virá e te testará. Khan, você quer dizer o Vlad King? Sim. Agora vai e troque de roupa, ela disse, batendo seu chicote no chão. Eu levantei uma sobrancelha e questionei o que havia de errado com ela. Claro, eu não disse isso em voz alta. Eu apenas segui para o vestiário, vestindo uma roupa de treino. Uma garota bonita com cabelo azul e mais ou menos da minha idade se aproximou de mim. Você está aqui também. Ela era que me salvou da gangue do ursinho de pelúcia. Ela me encarou e disse, desculpe. Pensei que você fosse outra pessoa. Alguém da sua escola? Eu perguntei. Ela sentiu. Como você soube? Eu sorri, Nejire-senpai. Eu não acho que minha aparência mudou tanto assim. Ah, então é você. Qual é o seu nome mesmo? Ela perguntou, e eu suspirei em decepção. Midnight tinha me rejeitado. Nejire nem sequer lembrava meu nome, apesar de sermos amigos nas redes sociais. Minoru Kinshiro, eu disse, colocando as mãos nos bolsos. O primeiro teste era uma corrida de 100 metros, e as pessoas eram selecionadas contra outras aleatórias. Eu observei os outros, e eu tinha que dizer, esses caras recomendados tinham individualidades fortes. Eu não era o mais rápido ou o mais forte. Eu já esperava isso. Mas caramba, foi divertido ver Nejire voando pela corrida em alguns segundos. Próximos, Kenshiro e Ryu. Fui para o campo de corrida, ficando ao lado de um homem com asas de dragão. Então corremos. O homem-dragão voou e eu corri. No final, eu o ultrapassei. Minoru, 5,9 segundos. Ryu, 30 segundos. Apenas 6 segundos. Isso significava que minha velocidade era de cerca de 60 km por hora. Eu cerrei os punhos, sentindo-me fraco já. Tudo bem. Não era minha velocidade de soco, de qualquer forma. Mas ainda assim, eu estava bastante frustrado por não ter ficado em primeiro lugar. Por outro lado, no entanto, eu era apenas um cara sem individualidade. O próximo teste era o teste de soco. Eles nos fizeram usar uma máquina de soco, e tivemos 3 tentativas. Nas 2 primeiras tentativas eu não usei minha aura, o que me rendeu uma pontuação boa. Mas quando ativei minha aura e me concentrei na minha mão, eu soquei tão forte que minha pontuação triplicou. Fiquei em segundo lugar, atrás de Nejire, que liberou uma onda de choque que foi um ponto acima do meu soco. Ao contrário dela, no entanto, eu não estava exausto. Os testes continuaram, e eu me esforcei em cada um. Houve uma categoria em que fiquei em primeiro lugar, e foi velocidade de reação. Após o término do teste, fomos autorizados a saber se tínhamos sido aprovados ou não.
Recebi uma carta comigo enquanto saía dos terrenos da escola. Dizia que eu havia passado e era bem-vindo à Academia UA a qualquer momento. Eu sorri, pensando que minha vida como o herói mais rico estava prestes a começar. Virei a cabeça, sentindo alguém se aproximando de mim. Quando Nejire parou de correr, ela ficou ao meu lado e disse: Kenshiro-san, você passou? Ela perguntou. Eu assenti. E você? Eu passei, ela sorriu enquanto pulava alegremente. Parabéns, eu disse. A propósito, eu tenho algo para te perguntar, ela disse. Vá em frente. Eu pensei que você não tivesse individualidade. Como você acabou se transformando assim? Nejire parecia ser do tipo curiosa. Se eu lhe dissesse que despertei minha individualidade recentemente, ela iria querer entrar em detalhes. Eu sabia disso pelo seu olhar inocente. Por trás dele, havia um poço sem fundo de curiosidade. Eu tinha uma individualidade que só funcionava quando eu me exercitava. Quando comecei a ir para a academia, ela despertou. É isso. Então, como você nunca se exercitou, acabou sendo diagnosticado como sem individualidade? Ela disse. Eu assenti. Kenshiro-san. Sabe, se exercitar é saudável, e não é bom ser preguiçoso. Você deveria ter tentado isso mais cedo na sua vida, disse Nejire, olhando para o meu corpo. Uma pequena vermelhidão irradiava em sua bochecha. Se você tivesse se exercitado mais cedo, não teria acabado sofrendo bullying e teria esses músculos antes. Bem, antes tarde do que nunca, eu disse com indiferença. Embora eu fingisse não notar seus olhares, eu estava chorando de felicidade por dentro. Sim, você está certo, ela disse. Estou feliz que você tenha sido admitido. É bom saber que vou estudar com alguém que conheço. Nós nos conhecemos? Eu perguntei. Nós nunca fomos próximos ou interagimos muito um com o outro. Bem, pelo menos nós sabemos o nome e a turma um do outro, ela disse. E viemos da mesma escola. Acho que é bom conhecer pelo menos alguém, eu respondi. Então, o que você vai fazer até o começo das aulas? Ela perguntou. Eu respondi negociar, quer dizer, treinar. Que bom para você. Meu ônibus é para o outro lado, então te vejo quando a escola começar, ela disse, acenando com a mão. Sim, até mais eu respondi antes de correr para casa. Eu estava com pressa para ver o que eu poderia comprar do novo mercado. Capítulo 9. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi ir direto para o meu quarto e fechar a porta. Pedi a todos para não me incomodarem. Embora estivesse com fome, pulei o jantar com a família. Não podia me importar com coisas menores. Estava muito animado para ver o que o novo mercado tinha a oferecer. Afinal, eu havia alcançado o segundo nível no sistema de comércio, graças a Orochimaru. Eu negocio com pessoas más? Por que não? A maioria dos comerciantes aqui se concentra em luta. Os itens mais procurados eram maneiras de se fortalecer para a batalha, e o segundo item mais procurado era medicina. O restante eram apenas acessórios usados para ganhar dinheiro de bolso. Ao vender as bolas de mineta, eu era basicamente um traficante de armas. Eu não podia falar sobre bem e mal. Havia apenas moedas e aqueles muito pobres para ganhá-las. Antes de ir para o canal de nível 2, dei uma última olhada no canal de nível 1, fazendo mais uma troca para comemorar. É mais comprando bife de viver. É menos 2 moedas. Algumas pessoas vendiam comida, então, como eu pulei o jantar, não pensei muito nisso. Depois de tirar a comida do armazenamento, uma marmita apareceu do nada e pousou na minha frente. Era um bife delicioso de algum viver de mundo de fantasia. Enquanto mastigava, abri o canal de chat de nível 2. Após examiná-lo, senti uma dor de cabeça. As pessoas realmente falavam de um jeito estranho. Site Dial. Estou procurando uma espada para levar meu Dao terreno ao Dao celestial. Após cultivar por 100 anos eu, o tio de sua mãe, alcancei a iluminação e estou vendendo conselhos. Considere-se sortudo. Esses não eram o tipo de cara que descreveria garotas brancas como belezas de Jade? Usando minha força de vontade, evitei me encolher. Eu havia parado de ler Wuxia há muito tempo. Os primeiros romances eram muito bons e originais. Quanto ao resto, eram apenas cópias. É tipo, um santo com tesouros ou um reencarnado de 1000 anos como lixo, capaz de cultivar a técnica que não podia em sua vida anterior, ou alguém que simplesmente conseguia encontrar tesouros, ficar mais forte rapidamente, e sempre ser capaz de enfrentar aqueles que estão acima dele facilmente. Belezas de Jade. Alquimia. Torneio. O jovem mestre. Você sabe quem é meu pai? Estapear rostos. Membros centrais da seita, anciãos da seita. Não vou mentir, eu gosto de estapear rostos. A única coisa em que todos concordamos é que esses caras são poderosos quando avançam. Sério, alguém 2 ranks acima de você pode matar um exército de você sem que você tenha a chance de escapar. Destruir montanhas com uma palma. No auge, você poderia quebrar o tempo e espaço. Embora leve tempo, muito tempo, isso expande a expectativa de vida. Fui às lojas procurando algo que eu queria. Vendendo Dantian não cultivado, 5.000 moedas. Eu comprei isso. Agora, assim que absorvê-lo no meu corpo, eu obteria energia aqui. Além disso, eu ainda tinha aquele chakra de Orochimaru que eu poderia absorver agora. Com isso, eu teria 3 tipos de energia em mim. Abri a opção de absorção no sistema, ao lado do armazenamento, encontrando 2 itens na minha frente. Eu cliquei mentalmente no chakra de valor Chunin. Uma opção de consumir apareceu. Ao lado dos 2 itens, havia um espaço vazio, e um sinal de mais apareceu. Quando cliquei nele, uma opção de transferir minha mana para um item apareceu. Outra opção de extrair um conhecimento específico meu apareceu. Eu rejeitei essa totalmente. Enfim, cliquei em absorver no chakra. Um calor estranho se espalhou do meu estômago. Uma energia estranha que eu não conhecia me invadiu. Então isso é chakra. Legal. Em seguida, absorvi o núcleo Dantian.
Pude sentir algo do ar sendo absorvido em uma região entre minha virilha e meu estômago. Fechei os olhos, sentindo uma energia fraca que mal se manifestava. Na minha imaginação, eu podia ver um esqueleto meu com 3 energias de cores diferentes. Eu procurei meu chakra e tentei fazer algo com ele, mas mal consegui fazer qualquer coisa devido à falta de conhecimento. Tentei direcioná-lo para o meu dedo e senti-o ficar dormente. Caminhei até a escrivaninha de estudos no canto do meu quarto e coloquei meu dedo sobre uma das páginas dos meus livros. A página reagiu e grudou no meu dedo. Parecia que meu problema com meu chakra era experiência e conhecimento. Por que eu pensei que seria tão forte quanto um Chunin com chakra de valor Chunin? Naruto tinha chakra de valor Kage quando era Genin, e ele não era tão forte. Eu franzi a testa, sentindo que de alguma forma, eu tinha sido enganado por Orochimaru. Olhei novamente para os itens de nível 2. Outra coisa que notei. Além das frutas do Diabologia, a maioria dos itens variava entre 100 e 20 mil moedas. Havia até conhecimento de aqui à venda por 20 mil moedas. Eu estava prestes a comprá-lo, mas outra pessoa o pegou antes de mim. Fiquei chocado porque foi colocado à venda e vendido instantaneamente. Eu não podia culpar as pessoas. Afinal, o que é melhor do que ter a capacidade de prever as ações dos outros com antecedência? Você nunca seria pego desprevenido. Além disso, poucos estariam dispostos a vender esse conhecimento. Eu não venderia e não por um preço tão baixo. De qualquer forma, eu ainda tinha dinheiro suficiente para comprar outras coisas. Mais 10 anos de energia de cultivo interior. É menos 2.000 moedas. Esta era a energia que uma pessoa coletava ao cultivar por um período desconhecido, mas a pessoa média poderia levar até 10 anos para coletá-la. Outros poderiam beber algum elixir caro e obtê-la em um dia. Poderia funcionar como uma bateria para mim. Assim que eu absorvesse essa energia, eu poderia usá-la para cultivar. Afinal, meu mundo não tinha as energias de outros mundos para usar, então eu tive que comprá-las. Comecei a procurar um método de cultivo que focasse mais na força física do que na espiritual. Por quê? Porque eu tinha que comprar energia espiritual, e ela era escassa aqui. Depois de examinar os itens, seus preços e os preços médios, acabei escolhendo um. É mais método de cultivo. O método Dragão Inundação? A menos 35.000 moedas de ouro. Este era um dos mais caros, sendo que o mais caro custava 50.000 moedas. Poder-se-ia pensar que deveria valer mais. Mas se alguém pudesse simplesmente escrever um manual e vender cópias infinitas para outras dimensões, não ficaria muito caro. De qualquer forma, estou quase sem dinheiro de novo. Abri meu sistema e olhei os detalhes do meu método de cultivo. Ele tinha os seguintes ranks: Refino de Ki, Reino da Terra, Reino do Céu, Reino do Vazio, Reino da Alma, Reino do Rei, Reino do Imperador. Na descrição, ao alcançar o Reino do Vazio, seria possível estilhaçar o próprio vazio. O Reino do Rei permitiria a destruição de um lugar do tamanho de um país com um único golpe, mas poderia levar quase 100 anos para alcançá-lo, e cada vez que se alcança um novo rank, a expectativa de vida aumenta. Além disso, cada rank tinha 9 níveis. Fiquei impressionado com a descrição, mas eu não achava que teria tempo ou dinheiro suficiente para atingir o pico até que o Japão se tornasse sem lei. Mas novamente eu não precisava atingir o pico do cultivo para atingir o pico deste mundo. Além disso, meu método de guerreiro humana me deu um físico forte para começar, o que serviria como base. De qualquer forma, para concluir minhas negociações, decidi gastar o resto do meu dinheiro em algumas técnicas de luta. É técnica da palma de Buda. E transforme seu chi em uma palma gigante? É menos 2.000 moedas. Com isso, encerrei minha preparação antes da entrada na escola. Por enquanto, eu me concentraria em atingir o primeiro rank de guerreiro, já que isso me ajudaria a disparar minha aura e manipular sua natureza. Cocei a nuca. Esqueci de comprar algum ninjutsu. Parecia que eu teria que esperar que Orochimaru ganhasse dinheiro e me enviasse. Orochimaru solicita chat com você. Ao ver a notificação, meu coração disparou e engasguei com a comida. Falando no diabo. Aceitei o pedido de chat dele, imaginando o que ele queria de mim. Parabéns por alcançar o nível 2, ele disse. Inclinei a cabeça, pensando que ele não era o tipo de pessoa que se aproximaria assim para um chat amigável. Além disso, eu entrei no nível 2 hoje. Ele estava observando meu perfil consistentemente? E sim, agora eu posso finalmente usar aquele chakra que é inútil sem técnica. E fufu, eu não chamaria de inútil se fosse você. Ele pode crescer com você à medida que você cresce mentalmente e fisicamente. Além disso, qual é o problema? Você não tem ninjutsu. Se você está aqui para me vender algo, devo informar, estou quase falido. E o quê? Você tinha uma quantidade ultrajante de ouro com você. Agastei tudo. Acho que não consegui me conter ao ver os produtos no nível 1. Para alguém de um mundo inferior como o seu, acho que é compreensível. Então você entende, já que nós dois viemos de mundos inferiores. Você está brincando com meus nervos? Você está? Eu zombei. É como se Orochimaru pudesse atravessar dimensões e vir para cá. E não, estou aqui apenas a negócios. Além disso, agora estou no auge do mundo inferior. Não vai continuar o mesmo, fufufu. O que você quer dizer? Eu ainda estou um nível acima de você. É porque você era muito rico desde o início. Infufu, ele riu. E de qualquer forma, que negócio você tem comigo? E percebi pelo DNA que você me enviou. Os pais do cara da galinha parecem ter poderes próprios. As pessoas no seu mundo têm algum Kekkei Genkai único. Não requer chakra ou alguma energia para usar, o que o torna mais útil. Se você quer dizer individualidades, que são mutações genéticas, com certeza. Muitas pessoas têm habilidades e poderes diferentes. É o mesmo. De qualquer forma, o bom de ser genético é que não consome chakra. Eu estava planejando fazer o receptáculo perfeito. Acho que podemos chegar a um acordo. Então, me diga sobre o seu mundo e quais habilidades as pessoas têm. Eu podia sentir onde isso ia dar. Orochimaru queria algumas amostras de sangue para ter individualidades? Devo dizer a ele que isso mata o usuário ter tantas?
Quem sabe ele pode ter cultivado ou tido algum jeito de um mundo superior para lidar com isso. Algumas pessoas podem criar explosões, têm força sobre-humana. Algumas criam montanhas de gelo. Algumas podem se regenerar em um instante. Há até alguém que com um toque pode modificar seu corpo. Ele pode fazer você explodir, curá-lo, destruí-lo ou até mesmo transformá-lo em uma garota se desejasse. E o melhor, essas habilidades podem ficar mais fortes com o treinamento. É fufufu. Entendi. Eu poderia aumentar a eficácia das bolas pegajosas com chakra. Além disso, você pode conseguir o sangue deles, especialmente o do último. Eles são muito fortes para eu me aproximar. Eu respondi. Eu vou te pagar muito bem. Orochimaru disse. Eu entendo. Mas você sabe, eu sou muito fraco. Qual é o seu poder? Negociar com você. Então, assim como eu uso um pergaminho para a dimensão Militi, você tem o poder de fazer o mesmo sem um pergaminho? Na verdade, não. Eu respondi. Então seu título deve ser sem individualidade. Aqui está um acordo. Eu te darei conhecimento sobre controle básico de chakra e selos de mão. E em troca, você me trará 3 amostras de DNA de caras do seu mundo que têm individualidades interessantes. E se você encontrar alguém interessante, você vem a mim primeiro. Você não esquecerá o conhecimento se o vender? Estou forçando outra pessoa a colocar o conhecimento dela no pergaminho de negociação. E se eu quiser te dar o meu, eu poderia escrever uma cópia, mas você não conseguiria absorvê-la. E eu não quero que você perca tempo. Orochimaru solicitou uma troca com você. E sim, não. Depois de aceitar o acordo, eu recebi algo. Conhecimento básico de ninja é mais controle de chakra, é mais manipulação de chakra, mais selos de mão, liberação de raio, mais jutsu palma de choque. Eu ri. Hahaha, Orochimaru. Acho que podemos nos ajudar muito. E certo, antes de ir, vou te dizer algo. Se um cara chamado Naruto entrar em contato com você, diga que não me conhece. Ele é do seu mundo? E mundo paralelo. Mas ele tem o poder de fazer as palavras chegarem até você e te machucar. Apenas bloqueio se você o encontrar. Com isso, concluí minha conversa com Orochimaru. Eu tenho que conseguir algumas amostras de DNA para ele por dinheiro. Mas ele nunca mencionou quando ou o quê. Além disso, eu vou para uma escola onde pessoas com individualidades estudam. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 10. O restante do mês, eu me mergulhei no treinamento, tentando usar o restante das minhas pedras de mana para treinar meu coração. Eu estava muito animado por ir para a Academia UA em um mês, então eu me sobrecarreguei todos os dias. Apenas um dia antes de entrar na escola, eu tive um avanço. Uma energia vermelha bombeou do meu coração, envolvendo meu braço. Eu fui um pouco burro porque quando alcancei o primeiro nível de guerreiro, apontei minha mão para a janela. Uma bola de aura voou da minha mão e quebrou a janela. Eu aprendi a controlar minha empolgação. Por outro lado, isso me deixou bastante cansado, já que disparar aura significava perder mais energia. No entanto, eu fiquei mais forte. Além disso, eu menti quando disse que me concentraria apenas no meu treinamento de guerreiro. Como eu tinha um elixir da terra e energia de cultivo interior, passei algumas horas do dia cultivando meu método dragão de inundação. No final, alcancei o 5º nível de refino de Ki. Agora eu tinha Ki, e eu podia usar suas técnicas. Eu tentei minha única técnica, palma de Buda do lado de fora. Da minha mão, quando acertei uma árvore à distância, uma grande palma se marcou na árvore. Essa palma era quase do tamanho de um humano, e ainda estava incompleta por causa do meu nível baixo. Assim que eu alcançar o reino da terra, ela se tornará uma técnica letal. No entanto, a partir de agora, eu me concentraria em passar meus dias de escola pacificamente e roubar algumas amostras de cabelo e DNA. Shigaraki e All For One ainda não tinham aparecido e causado estragos. Então, eu tinha tempo para me preparar antes que as coisas piorassem. De qualquer forma, recebi meu novo uniforme escolar da Academia UA vestindo, desci as escadas, onde encontrei minha mãe preparando meu café da manhã. Juntei-me à minha família para uma refeição rápida onde conversamos. Kinshiro, quando você se tornar um herói, não se esqueça de mencionar nosso sobrenome, disse Mineta. Minha mãe pareceu um pouco orgulhosa quando ouviu, mas eu sabia por que Mineta estava sugerindo isso. Não se preocupe, eu respondi, meu nome de herói será a criança solitária, ponto. Eu disse, sabendo que Mineta estava pensando em abusar do meu futuro nome de herói. Agora, Kinshiro, não provoque seu irmãozinho. Ele é apenas um garoto adorável e fofo. Tenho certeza de que ele encontrará muitos encontros, disse nossa mãe. Mineta pareceu um pouco feliz, mas a verdade é que só sua mãe não se importa com sua aparência e acha você fofo. Dei de ombros antes de me desculpar, pegando o ônibus escolar. Eu estava parado em frente à entrada da Academia UA, um monte de outros estudantes entrando. A Academia UA não era apenas uma escola para heróis. Ela também tinha um curso normal, cursos de suporte e cursos de tecnologia também. Como a sociedade investia muito em heróis, as academias de heróis tinham muito dinheiro. É por isso que a escola de heróis era a melhor, quer você planejasse ser um herói ou não. Quando virei a cabeça para os lados, pude ver um grupo de jornalistas sendo mantidos fora da escola, suas câmeras tentando nos vislumbrar. Sala 1, pensei, enquanto pegava minha carteira de estudante, antes de colocá-la para dentro. Meu uniforme escolar era um terno cinza com uma gravata vermelha, o que me fazia sentir como um velho infantil. Eu não gostava de usar ternos ou qualquer coisa que se parecesse com eles. Meu tipo de roupa favorito era o confortável, porque passava a maior parte do meu tempo no meu quarto fazendo treinamento fechado ou na academia. Entrei na minha sala de aula, cerca de 20 alunos estavam lá. Alguns interessantes me chamaram a atenção. Nejire estava conversando com algumas garotas conhecendo-as.
Quando ela me viu olhando, ela sorriu e levantou a mão. Eu acenei com a cabeça. Enquanto ela continuava sua conversa com suas novas amigas, virei a cabeça e olhei para meus colegas de classe. Havia um garoto de cabelo preto azulado que parecia tímido e emo. Eu o chamei de emo porque seu penteado se parecia com o de Sasuke Uchiha. Ele olhava fixamente para uma garota. Quando ela olhou para ele, ele virou a cabeça para o outro lado, fingindo que não fez contato visual. Eu não o zoei. A maioria esteve no lugar dele em algum momento. Este cara deve ser um dos próximos 3 grandes no futuro. Eu queria me lembrar mais sobre ele. Sentando-me ao lado dele, eu disse, ocupado? Respondendo com a voz rachada, ele disse, de jeito nenhum, Kof. A propósito, não peguei seu nome, eu perguntei. Tamaki Majiki. E o seu? Minoru Kinshiro. Prazer em conhecê-lo. Aí ele respondeu, colocando a cabeça sobre a mesa como se não estivesse animado com seu primeiro dia como um futuro herói. Eu estava bastante animado como um futuro homem rico. Eu me tornaria um herói e depois, me tornaria um político e faria negócios. Coloquei uma perna sobre a outra e peguei meu celular antes de procurar alguns websites para passar o tempo. Então, qual é a sua peculiaridade? Perguntou Tamaki, iniciando uma conversa para minha surpresa. Eu pensei que ele era do tipo tímido. Aura, eu respondi. Aura? É um tipo de peculiaridade de raio? Ele perguntou. Você poderia dizer que sim. Basicamente, é uma energia que me permite fazer coisas, eu respondi. E a sua? Manifestar. Eu posso manifestar características físicas de qualquer coisa que eu tenha comido. Ele respondeu. Agora eu me lembrava da peculiaridade dele. Peculiaridade legal, honestamente. Eu deveria roubar um cabelo dele e vender mais tarde. Eu assenti. Naquele momento, os alunos restantes haviam ocupado seus lugares, o que significava que o professor da turma havia chegado. Quando olhei para quem era, eu a reconheci. Como eu poderia esquecê-la, minha primeira rejeição, nesta vida? Que saco, eu pensei, enquanto Midnight entrava com seu traje de heroína. Eles designam uma professora como ela para adolescentes cheios de hormônios? Bom dia a todos, eu sou sua professora da turma, Midnight. Ela disse enquanto pegava um bastão e o colocava na palma da mão. Midnight falava sobre algo que a maioria dos garotos não prestava atenção, e como garoto, eu também não prestei atenção. Ela deve estar falando sobre o curso de heróis. Quer dizer, o que você espera quando dá uma aula para uma linda dama com um corpo sedutor? Talvez seja uma forma de treinamento contra futuras vilãs sedutoras? Virei a cabeça e olhei para os outros garotos. Justo, a maioria deles estava prestando atenção à imagem, não ao som. Todos, peguem suas roupas de ginástica e depois me sigam. Eu vou ver suas peculiaridades, disse Midnight. Eu pude reconhecer o evento. Algo semelhante aconteceu no cânone quando Midoriya quase foi expulso do curso de heróis. Eu me perguntei onde Aizawa estava. Pensei que ele deveria ser o professor da turma junto com Kan. Mas pensando melhor, há 6 turmas no total, e cada uma deve ter seu próprio professor da turma, que não parecia que mudaria até que suas turmas se formassem. De qualquer forma, fui para o meu vestiário e troquei de roupa para as de ginástica, um traje azul. Ao trocar de roupa, notei algo estranho. A maioria dos garotos estava olhando para o meu corpo. Minha aura estava ameaçando se manifestar, mas eu me segurei. É o preço difícil que aqueles que treinam têm que pagar. Em vez de ser admirado por mulheres, os homens fariam isso mais. Mas a maioria dos olhares é de inveja ou admiração. De qualquer forma, quando cheguei ao campo, Midnight encarregou a turma de lançar uma bola de beisebol enquanto ela segurava um dispositivo na mão para contar a distância. O primeiro a lançar foi Tamaki. Eu tive que comer isso no café da manhã, ele disse com um olhar de nojo no rosto enquanto segurava a bola, seu braço se transformando em um braço de gorila. Se eu fosse ele, comeria insetos. Se compararmos a força em relação ao tamanho, então os insetos seriam as criaturas mais fortes da Terra. Eu pensei. Quando Tamaki jogou a bola, Midnight olhou para o contador e disse, 750 metros, nada mal. O próximo era um cara de cabelo azul preto e olhos azuis que se chamava Josu. Ele segurou a bola e raios dançaram ao redor de seu braço. Então seu braço desapareceu, jogando a bola no ar. A bola explodiu no ar, liberando um som semelhante a uma bomba. Se este cara fosse um boxeador, ele certamente teria um bom jab. Midnight disse, 100 metros. Boa velocidade. Mas você quebrou a barreira do som, e você não conseguiu controlar seu poder de raio. A mão de Josu estava sangrando. Ele disse, não é assim, Midnight Sensei. Eu queria dar o meu melhor. Ele então deu a ela um olhar da cabeça aos pés, as bochechas coradas. Midnight acrescentou, ainda assim, ou controle sua velocidade, ou trabalhe em sua força. Em seguida foi a vez de Nejire. Ela segurou a bola e a jogou. Atrás dela uma onda curta colorida foi liberada. 900 metros. Bom arremesso, disse Midnight. Nejire sorriu e voltou para seu lugar na fila. Minoru Kinshiro. Vamos ver o quanto você melhorou desde o último encontro. No teste de recomendação? Antes dele, ela disse. Eu segurei a bola de beisebol, a aura vermelha se espalhando do meu corpo e depois se concentrando na minha mão, criando uma aura ao redor dela. Eu joguei a bola de beisebol, enviando o A voando com uma aura vermelha cobrindo o A. Aquela coisa que eu acabei de jogar poderia ser considerada uma arma. Afinal, um guerreiro do primeiro nível não deve ser subestimado em seu mundo. E a aura era a arma deles. Midnight pegou seu contador, dizendo, 1700 metros. Você tem potencial. Ela disse, levantando as sobrancelhas enquanto lia os dígitos. Ela estava se divertindo? Eu não sabia.
De qualquer forma, voltei para o meu lugar e observei o restante dos meus colegas de classe que mostraram suas peculiaridades. Peculiaridades que eu nunca tinha visto no anime. Mas você não pode ter uma turma com apenas 3 pessoas. De qualquer forma, eu observei, avaliando quem era digno de ter suas amostras de DNA roubadas. Nejire parou ao meu lado, dizendo curiosamente: você melhorou sua força em apenas um mês? Ela esteve lá no teste de recomendação, então ela podia notar a diferença entre agora e o mês anterior. Mas eu não esperava que ela apontasse isso diretamente. Eu olhei para o rosto dela, dizendo: sim, você também. Eu tenho me exercitado ultimamente, ela respondeu. Minha peculiaridade é sobre minha resistência, então eu tive que me exercitar muito. Abaixando minha cabeça do rosto dela, eu olhei para sua forma. Ela tinha uma forma de ampulheta, cintura fina. Mas de forma alguma ela era magra. Ela estava em forma, pois dava para perceber que alguns músculos estavam ali. Suas coxas e quadris eram grandes para sua estatura de 164 centímetros. Ainda assim, perfeito para mim. Você se mantém em forma, eu disse, bastante hipnotizado por sua forma. Talvez eu devesse convidá-la para sair. Memórias de uma mulher me dizendo que ela poderia ser minha mãe e que eu deveria procurar garotas da minha idade passaram pela minha cabeça. Obviamente, já que estou treinando há mais tempo do que você, ela respondeu. Ignorando o transtorno de estresse pós-traumático que Midnight me deu, eu perguntei: você quer se exercitar juntos às vezes? Ela colocou o dedo nos lábios, inclinando a cabeça e olhando para o meu rosto antes de olhar para o meu corpo da cabeça aos pés. Ela assentiu e perguntou: é como um encontro? Já que acontece em um certo dia, é um encontro, eu disse, me preparando para enfrentar os mesmos sentimentos que tive naquele dia, o dia em que convidei Midnight para sair. O pior que ela poderia dizer não é não, eu esperava. Ok, você marca o dia e a hora. Ela respondeu sorrindo. Eu te mando uma mensagem. Eu sorri, dando um tapinha no ombro dela, antes de olhar para os testes restantes. Estando com o moral elevado, eu não estava me contendo de forma alguma. Eu obtive a pontuação mais alta em força de preensão e força de soco e levantamento de peso. A única coisa em que fiquei em segundo lugar foi a velocidade. Mas a diferença não era tão grande. Eu olhei para meus colegas de classe enquanto pensava em qual teria um bom DNA para vender. Alguém tinha super velocidade. Alguém podia liberar um gás entorpecente de seu corpo. Outro podia disparar espinhos de suas mãos. Outro podia criar um campo de gravidade a 2 metros de distância. Ele por acaso obteve a última pontuação. Tendo pensado nisso, eu balancei a cabeça enquanto pensava que lidar com cientistas loucos era lucrativo. Capítulo 11. Depois que a aula terminou e enquanto eu estava prestes a ir para casa, avistei minha professora orientadora parada no meu caminho. Ela me deu um tipo de sorriso de zombaria. Eu me perguntei o que havia de errado com ela, mas fora da escola, ela era uma celebridade, e você não podia questionar o que havia de errado com essas pessoas. Parece empolgado demais para o seu primeiro dia de aula, ela disse, cruzando os braços e bloqueando o meu caminho. Olhei para a esquerda e para a direita antes de apontar o polegar para mim. Ela sentiu com um sorriso que mostrava seus dentes brancos. Se você está falando sobre o meu desempenho, talvez. Você estava trabalhando demais no seu primeiro dia, ela disse. Parecia que você encontrou motivação. Espere aí. Ela podia sentir algo. Ela sabia que eu chamei uma colega para sair? Quer dizer, aconteceu debaixo dos olhos dela. Não é surpreendente. Cruzei os braços e disse, foi uma forma de competição. Não pude evitar dar o meu melhor. Você parecia estar tentando se exibir, ela disse. Possivelmente você chamou alguém para sair? Eu ri, talvez você se lembrou de eu chamar você para sair pela primeira vez e confundiu as coisas. Um cara que chamou uma mulher com o dobro da idade dele para sair não vai parar por nada, ela disse, e não tente me manipular. O que você está dizendo? Perguntei, pescando 2 vezes. Se você quer ser um herói, você deve ter disciplina e trabalhar duro. Além disso, é bastante antiético namorar na escola. Isso pode trazer tensão desnecessária quando vocês, digamos, terminarem ou derem um tempo. Ela falou. Eu concordei com ela, exceto em um ponto antiético. Isso era o cúmulo, vindo de uma heroína com classificação mais 18. Olhei para ela e para o que ela estava vestindo. Quando ela se virou para escrever algo na mesa, você podia ver o contorno de quadris curvilíneos e um bumbum enorme. Qual era mais antiético, ela ensinar alunos do ensino médio ou eu chamar uma garota da minha idade para sair? Se você não consegue se segurar na frente de uma professora, o que você fará na frente de uma vilã? Ela disse como se pudesse ler minha mente. Melhor não discutir. A verdade seja dita, eu não me importava. Eu tinha uma regra própria. Haja como eles querem e faça o que você quer. Fiz uma leve reverência para ela e disse, obrigado por me explicar isso, Midnight Sensei. Foi revelador. Fufu, relaxe, estou apenas provocando você. Eu quero que você se concentre no seu desempenho agora. Assim que você se tornar um herói, terá mulheres se jogando em você. Então não desperdice seus potenciais por um doce romance de ensino médio. Eu não esperava que ela dissesse isso, e eu não concordei. Não havia garantia de que eu ainda estaria vivo no futuro para desfrutar da visão que ela tinha para mim. Eu não era um adorador do esforço. Eu só trabalho duro quando tenho um objetivo. E eu não iria arruinar minha psicologia com excesso de trabalho. Mas havia algo mais sobre o qual eu estava curioso. Com licença, Midnight Sensei, mas eu tenho uma pergunta. Ela levantou a sobrancelha. Sim, cocei o queixo. Como você soube que ir atrás de uma garota desperdiçaria meus potenciais? Ela piscou, dizendo enquanto segurava uma risada. Porque muitas pessoas desperdiçaram o tempo delas por minha causa. Este foi um momento raro em que um diabo o avisava sobre o diabo. Se é tudo, eu vou indo, respondi. Ela assentiu e eu parti, pegando o ônibus escolar que me deixou perto de casa. A primeira coisa que fiz foi tomar banho e ter um momento a sós com a memória de uma heroína com classificação mais 18 dando aula na minha turma.
Depois disso, descansei na minha cama e abri meu sistema, procurando por algo interessante no mercado. Mais 5.000 moedas, isso veio do Orochimaru, indicando que ele tinha feito um bom negócio com as bolas do Mineta. Eu me perguntei se havia algo interessante no canal 1 e 2. Indo para o canal 1, vi alguém colocando algo precioso à venda. Vendendo meu Kekkei Genkai. Estou em uma missão de vingança, e para comprar a arma que preciso, estou vendendo por apenas 60.000 ouro. Escrito pelo sobrevivente do Uchiha. 60.000 ouro era uma quantia muito alta de dinheiro que poderia me comprar muitos recursos para cultivar meu corpo e alma. Também poderia me conseguir muitas armas perigosas. Eu poderia até comprar algo chique, como uma erva espiritual de 10.000 anos. Mas qual é? Se este cara era um Uchiha vendendo seu Kekkei Genkai, valeria a pena mesmo nos reinos superiores. Imagine ter um olho que pode lançar genjutsu. Não, apenas a visão superior e a capacidade de prever movimentos com antecedência já valiam a pena. E eu tive que admitir, embora eu fosse forte, minhas habilidades de luta estavam um pouco deficientes. Se eu fizesse este acordo, eu seria capaz de dominar qualquer arte marcial assistindo ao YouTube. Além disso, eu sabia que se alguém visse a oferta de compra, eles a aceitariam. Mas por eles eu me referia a Orochimaru. Solicitação de chat enviada. Você poderia colocar seu Kekkei Genkai em espera? Perguntei. Você sabe qual é o tipo de pessoa que mais odeio? Os irritantes? Esse é o segundo. Isso confirmou minhas dúvidas sobre quem era este homem que afirmava ser o último dos Uchiha. Já que ele estava vendendo seu Kekkei Genkai, parecia que ele não sabia sobre o Susanoo, o que significava que ele não tinha despertado seu Mangekyou Sharingan, o que significava que Sasuke ainda era uma criança, o que significava que ele era ingênuo. Ele poderia conseguir um bom negócio em cima dele. Ouça, eu sei que não muitos conhecem o valor do seu Kekkei Genkai, e eu garanto que ninguém jamais vai querer isso neste nível por este preço. Você pode tentar, mas eu sei disso. Eu estou com pressa para subir de nível, então eu te dei um bom negócio. O que você acha que sabe? Deixe-me adivinhar. Você quer ter o poder de ir para um reino superior e negociar com eles para ter uma maneira de cultivar, certo? Novamente, os mundos de cultivo estavam em níveis diferentes. Destruir uma cordilheira com um ataque não era grande coisa. Vá em frente. Você quer alcançar um objetivo tão desesperadamente, e é por isso que você está supervalorizando seu Kekkei Genkai. Se está supervalorizado, por que você o quer? Pensei em uma mentira e disse, porque há caras que querem viver suas fantasias. Seus olhos têm o poder de criar essa ilusão. Isso não parecia uma má ideia para usar o Sharingan. Eu poderia até viver minhas fantasias sem ter que assistir hentai. Mas qual é de novo? Meu mundo atual era um mundo onde todo fetiche podia ser satisfeito. Peludos, garotas monstro, gigantes minúsculos, BDSM, super-humanos. Você parece estar conhecedor sobre os Uchiha. Quem é você? Não importa quem eu sou. O que importa é o que eu posso te oferecer. Vá em frente. Se você segurar seu Kekkei Genkai para mim, eu pagarei 60.000 ouro, e eu te darei um método de cultivo de graça, que na verdade vale cerca de 20 a 30 mil, e te ofereço uma pílula que pode te deixar forte de graça. Se parecer que estou mentindo, você pode cancelar o acordo. Você notará a mudança em seu corpo imediatamente? Desde que eu memorizei meu método de cultivo, eu não precisava mais dele. Eu poderia colocá-lo à venda. Mas levaria muito tempo para vender, especialmente com aqueles que tentavam enganar as pessoas com métodos de cultivo de baixo preço. Felizmente para mim, eu tinha um privilégio VIP para me dizer o preço médio do mercado. É método de cultivo? Então é verdade. Você será capaz de comprar essas coisas assim que chegar a um reino superior. O meu está entre os melhores. Tudo bem então, me envie essas coisas. Vamos fazer um contrato primeiro. Você não confia em mim, o sobrevivente do Uchiha? Eu ri achando a tentativa do cara fofa. Ele estava falando sério que queria que eu pagasse a ele adiantado sem ter uma garantia de que eu conseguiria o que queria dele? Você confia no seu irmão? Não. Se você não confia no seu próprio irmão, como posso confiar em você? Traga seu contrato? Depois de negociar com um adolescente rebelde, acabei conseguindo o Kekkei Genkai em espera por algumas semanas, já que o adolescente rebelde estava com pressa. Eu tinha certeza de que se ele encontrasse Orochimaru, este lhe daria um negócio melhor do que o meu. Eu tinha que fazer isso. Agora, a última questão era como ganhar esse dinheiro. Olhei para o meu ombro, notando que havia cabelo azul. Pertencia a Nejire. Eu ainda tinha algumas amostras de cabelo que eram boas e eu poderia usar para cumprir o contrato com Orochimaru. Nejire tinha uma individualidade muito forte que a permitia voar e enviar ondas de choque muito fortes, o que a colocava nas linhas de frente no anime quando lutava. Quem iria querer comprar essas coisas além de cientistas loucos e aqueles que tinham instalações de pesquisa? Se Orochimaru não oferecer um bom preço, eu me veria procurando outra pessoa. Se houvesse uma individualidade poderosa, seria a do San. Mas esse cara é um maníaco total. Eu me arrepiei, antes de ver minha lista de amigos, solicitando um chat com Orochimaru. Felizmente, Orochimaru estava online. O Homem-Cobra era o único que estaria interessado nessas coisas. Ouça, você se lembra de me perguntar sobre DNA interessantes que poderiam fazer um bom Kekkei Genkai? E sim, eu conheço uma garota com uma habilidade forte que pode criar ondas de choque fortes o suficiente para destruir icebergs. Serei generoso, 25.000 moedas. Eu disse enquanto segurava o cabelo de Nejire. É interessante, mas não acho que você deva definir um preço alto para algo assim. Permite que ela voe. E isso é apenas a função natural do corpo dela, sem chakra, apenas resistência. Além disso, como alguém pode se defender contra ondas de choque? Parece interessante. 20.000 moedas. 22.500. 21.000. Tudo bem.
apenas porque temos um bom histórico de negociação. Então enviei a amostra de DNA para Orochimaru, ganhando 21.000 moedas. Isso ainda estava longe de atingir o que eu precisava para conseguir o sangue do Uchiha. Além disso, e sobre o que eu te pedi, você ainda tem mais 2 amostras de DNA para fornecer. E certo. Então enviei a ele 2 amostras de DNA de 2 caras com individualidades medíocres. Um podia controlar o vento, e o outro tinha um soco na velocidade do raio. Com isso, eu tinha mais de 35.000. Existem poderes interessantes por aí? Há um cara que pode transformar partes do corpo dele em comida que ele comeu antes de digeri-la. E não parece interessante. Você quer saber de algo interessante? Vá em frente. Eu não sei. Se eu te contasse, você tentaria agir de forma esperta e conseguir um bom negócio. Existe alguém com um poder interessante no seu mundo? E um homem que pode paralisar qualquer pessoa ao lamber o sangue dela, e a distância não importa. Contanto que você tenha uma amostra de sangue do seu inimigo, você pode paralisá-lo por 5 a 10 minutos. Imagine o quão poderosa seria a língua do sangue em outros mundos. Se o seu inimigo fugiu de você e você tem o sangue dele, você pode derrubá-lo facilmente. Você quer derrubar o governo mundial, pegue um pouco de sangue. Você quer derrubar um monstro e ele está um pouco ferido, que seja. Se você me trouxer o sangue dele, você ganha 50.000. E nem pensar. Eu respondi, eu gostaria de testar algo primeiro? Você gostaria de testar se você poderia usar as enzimas da saliva diretamente. E então fazer um contrato para lucro. Parecia que Orochimaru estava pensando na mesma coisa que eu. Desculpe, negócios são negócios. Você não apenas pode clonar, e tenho certeza de que um certo cara chamado Coringa no mundo da classe 1 estaria interessado. Eu te entendo. Você quer um contrato, certo? 70% dos ganhos, mais 50.000 adiantado. Eu disse, abrindo a janela para negociações. É absurdo. Você está sendo muito ganancioso. Eu posso estar com pressa para conseguir o Sharingan, mas não há como eu desperdiçar uma oferta única na vida. É com o potencial de lucro geral, se você quiser, você tem que pagar o preço por isso. Se não quiser, eu entendo. Você é o único que me usou até agora e ainda está vivo? Eu não sei se ficarei vivo, mas eu vou caçar aquele homem por pouco. E eu não sou um mercenário para trabalhar para você e deixar o negócio escapar de mim. Você não tem o DNA dele? Assim que eu tiver, eu entrarei em contato com você. Certifique-se de não entrar em contato com outros. Especialmente o Coringa. O Coringa era alguém que controlava o mercado de frutas do diabo, com preços variando entre 500.000 a 10 milhões de moedas. Aquele cara era nada menos que rico. Certifique-se de que eu receba uma boa oferta. Tchau, eu respondi. Sabemos que depois de negociar você aceitará 50%. Que seja. Então desliguei a chamada, sentindo pena do Mineta caso isso funcionasse. Ele perderia o emprego. Ele esqueceria de ter garotas interessadas nele por causa do meu dinheiro. Então, está decidido. Neste fim de semana eu vou atrás do Sam. Mas por enquanto, eu preciso comprar algumas armas, itens mágicos e artes marciais. É mais talismã de invisibilidade, menos 5.000 moedas, artes marciais da seita Lotus da Lua, consumível, menos 8.000 moedas. Capítulo 12. Era um dia antes do fim de semana, e enquanto eu caminhava pelo local de resgate, uma professora vestida com um traje espacial estava nos mostrando o básico de resgate. Qual é o problema? Você está achando algo difícil de entender? Nejire me perguntou. Era óbvio que eu estava distraído. Eu parei de roer a unha e baixei a mão. Eu me virei para ela, dizendo, na verdade, não. Você tem agido assim recentemente? Nejire perguntou. Está nervoso para amanhã? Certo. Amanhã teríamos um encontro na academia. Mas não é por isso que estou nervoso. O verdadeiro motivo é porque estou atrás do assassino de heróis, Sam. Diferente de mim, Sam era bom em lutar contra heróis de verdade, com poderes reais e anos de treinamento. Eu seria capaz de me aproximar sorrateiramente de tal pessoa e roubar o DNA dele? Mesmo com todos os fortalecimentos do mundo, eu estava um pouco em dúvida. Sem mencionar que eu estaria fazendo algo contra a lei, ser vigilante. O que poderia me fazer ser expulso da escola e até mesmo um ano em um centro de detenção se eu tivesse azar. Os riscos eram muito altos, mas a recompensa os ofuscava. É mesmo? Eu nunca percebi. Eu respondi. Tentando mudar a direção da conversa, eu disse, esqueça de mim, me diga como foi seu dia. Você não posta nas redes sociais há muito tempo. Colocando o dedo no lábio inferior, Nejire respondeu, eu sei, né? Ter estudo normal de dia e curso de heróis à tarde foi bem exaustivo. E minha individualidade esgota minha resistência, o que me deixa um pouco cansada depois das aulas onde uso minha individualidade. Acho que tenho dormido demais esses dias. Sua individualidade consome resistência? Eu assenti, se eu a usar em excesso, então sim. Então somos tipos semelhantes. Ela respondeu em um tom inocente antes de sorrir. Acho que poderíamos ajudar um ao outro? Eu inclinei a sobrancelha, pensando em algo que consumia resistência e queimava muitas calorias a curto prazo. Como? Eu perguntei. Ela sorriu. Fazendo spot um para o outro, é óbvio. Fechando os olhos, eu assenti. Isso também funciona. Venha cá, Kenshiro, a professora então me chamou. Ela era uma mulher de cerca de 180 centímetros vestida com um design de traje espacial branco com um capacete na cabeça. O nome de heroína dela era 13, buraco negro por acaso era o nome de sua individualidade. Pois ela podia liberar um buraco negro do dedo que podia absorver a maioria das coisas. Dizia-se que nem mesmo a luz podia escapar de seu poder de sucção. Isso me fez pensar o que mais ela poderia sugar. Sua individualidade tinha alto potencial em batalha. Ainda assim ela tinha escolhido ser uma heroína de resgate. Eu me pergunto quanto essa individualidade vale no sistema. Eu estava pensando em dinheiro. Eu não ia viver quebrado. Mas Mineta ia. Agora, Kenshiro-san.
Você vê os bonecos na água? Ela apontou para o lago. Eu quero que você salve 5 deles antes que o cronômetro acabe. Ela segurou um cronômetro na mão. Eu estava vestido com meu traje de herói, que éramos livres para desenhar. Eu nunca fui alguém que acreditava em estilos chamativos ou algo assim. Tudo que eu queria era um traje prático que se adequasse à minha individualidade. Como uma pessoa sem individualidade, um guerreiro, eu pedi uma camisa cinza à prova de balas, calças pretas e uma jaqueta de couro. Basicamente a armadura moderna. Franzindo a testa pelo fato de que eu ia me molhar, pulei na água para fazer o treinamento de resgate. Hoje era fim de semana, o que significava que eu tinha um dia para ir atrás do diabólico assassino de heróis. De acordo com o anime, ele estaria na cidade onde Gran Torino morava. Era a menos de 1 hora de distância usando o trem, o que significava que eu tinha tempo para um encontro rápido, e depois para cumprir minha missão. Atim! Eu espirrei, lembrando-me de como tive que nadar na aula da buraco negro. Aquela professora salgada queria que eu pegasse gripe só porque estava conversando com uma garota enquanto ela falava. Eu comprei um medicamento mágico no sistema de troca que limpou meu sistema instantaneamente e tratou minha gripe. Essas coisas do outro mundo eram boas. Quando cheguei à academia central com minha bolsa de academia no ombro, encontrei Nejire parada na entrada e acenando a mão para mim. Ela usava calças esportivas justas e uma camisa com mangas, que falharam em conter seus enormes melões. Além disso, tive uma visão melhor de seu corpo curvilíneo. Cara, eu estaria mentindo se dissesse que não estava animado. Kinshiro-san, você chegou mais cedo do que eu esperava, ela disse, abrindo os braços para mim para um abraço, que eu não recusei e a abracei de volta. Você também. Eu respondi, notando que ela estava aqui mais cedo do que havíamos combinado. Quer dizer, até eu estava 10 minutos adiantado. Eu fiz uma corrida matinal, então cheguei aqui mais cedo. Ela disse. Você não parece ter corrido, você cheira bem, eu disse, não notando um vestígio de suor nela. Talvez porque eu tinha muita resistência, ela respondeu, afastando-se do abraço e olhando para minha clavícula. Você tem braços grandes. Todo dia é dia de braço. Eu respondi. Ela deu um pequeno soco na minha coxa, e você não parece que pula o dia de perna. Brincando, eu disse, espero que você não goste só de braços. Na verdade, eu não gosto de meninos cujas pernas são menores que as minhas, é só isso. Nejire respondeu. Esta garota com certeza fala o que pensa. De alguma forma, eu gostei. Mas acho que se ela falasse inocentemente o que está em sua mente, ela ofenderia algumas pessoas, perderia amigos e assim por diante. Quer dizer, se eu falasse o que está em minha mente sombria inocentemente, eu não perderia apenas alguns amigos. Eu não colocaria apenas a família contra mim. Só Deus sabe. Ela é uma boa pessoa por ter pensamentos inocentes como esses. E quanto a meninos com seios menores, eu provoquei, olhando para o meu peito, ou sem seios de jeito nenhum. Ela encheu as bochechas com ar, antes de rir. Hahaha. Vamos entrar. Então entrei na academia com ela, me registrando antes de começarmos a malhar. Peguei alguns halteres de 100 quilos e comecei a trabalhar meus braços. Esquecendo Nejire por um segundo, me concentrei enquanto eu melhorei depois de me tornar um guerreiro de primeiro rank e cultivador de refinamento de ki de terceiro estágio. Os pesos ficaram muito mais leves, e eu poderia me aproximar dos 700 quilos no curling. Não, eu posso superar isso. O que estou fazendo aqui de novo? É apenas um encontro, não precisa ser sério. Você não vai usar sua aura? Nejire perguntou. Quando virei a cabeça, a vi pulando em uma corda que era quase invisível. Se eu a usasse, eu teria mais força, não resistência. E você? Eu perguntei. Eu não preciso usar minha individualidade. Apenas melhorar minha resistência, ela respondeu. Por quanto tempo você vai continuar fazendo isso? Eu perguntei a ela. Pela forma como ela estava falando confortavelmente, pensei que levaria muito tempo. Não muito, ela respondeu, cerca de meia hora a 1 hora. Eu balancei a cabeça. O dia ainda era longo, e eu ainda tinha tempo para ir atrás de Sam mais tarde. Eu não me importaria em cancelar um dia de aula. Depois de malhar por um tempo, olhei para meus ganhos enquanto olhava no espelho. Kenshiro, você pode me dar spot aqui? Nejire perguntou. O rosto que estava me encarando no espelho mudou sua expressão. Eu poderia jurar que por um segundo vi um demônio, antes de ser substituído por um anjo. Eu me virei para Nejire e caminhei até ela, vendo que ela estava tomando uma postura de agachamento com peso extra nas laterais. Ela estava trabalhando em sua resistência, então era possível que ela ficasse muito cansada e os pesos pudessem cair sobre ela. Eu te seguro, dizendo isso, eu fiquei atrás dela e coloquei minhas mãos em seus ombros. Enquanto ela agachava, eu me movia com ela. Eu não vou mentir, eu estava bastante excitado e não conseguia manter minha mão na parte superior das costas dela, pois as enormes nádegas lá embaixo tomaram toda a minha atenção. Assim que suas pernas começaram a tremer, eu segurei o peso e me pressionei contra ela, dizendo, você consegue mais algumas vezes. Ela agachou lentamente e eu também. Por um segundo, minha virilha foi pressionada contra os quadris dela. Eu mentiria se dissesse que uma chave não foi virada em mim. Olhei para o espelho para ver que tipo de expressão ela fez. Se ela estivesse ofendida, eu daria um passo para trás. Se ela estivesse bem com isso, eu continuaria. Ela tinha bochechas rosadas e olhos gentis, e ainda estava empurrando os pesos. Ao se levantar, ela fez outro agachamento, e eu fiz o mesmo. Olhando para o espelho novamente, eu podia dizer que ela não era contra. Ela parecia gostar. Mas eu disse, e ela o fez, embora suas pernas estivessem prestes a desabar. Você consegue. Eu a incentivei, mais animado do que ela. Urg, ela lutou. Você pode fazer isso. Eu encorajei. Imagine perder para um vilão porque você não conseguiu fazer mais uma. Motivada, ela fez mais algumas repetições.
Finalmente ela caiu de joelhos. Eu segurei a barra para não cair, e olhei para o espelho, um jovem musculoso com shorts que não podiam esconder sua enorme ereção. Nejire virou a cabeça para mim, e você está fazendo curos com um peso que poderia me matar. Ela então olhou para o meu corpo e parou por um segundo. Já que estávamos em público, eu desejei que a personalidade de Nejire, que a incitava a falar o que estava em sua mente, não emergisse neste momento em particular. Bela coisa que você tem aí embaixo, ela disse, sorrindo com as bochechas ficando um pouco rosadas. Mas você deveria se controlar. Não, Cora. Não, Cora. É um pouco embaraçoso. Nejire, eu sou um cara. Eu não posso te dar spot sem que isso aconteça, eu respondi. Então, você gosta de mim, ela falou. Está tudo bem, eu também gosto de você. Quer tomar um café? Claro. Depois de tomar banho, nos encontramos do lado de fora em um café. Conversamos um pouco antes de eu a acompanhar até a estação de metrô, onde ela iria para casa. Apesar de ela falar sobre coisas, eu não estava prestando atenção de fato. Ela estava reclamando que algumas pessoas em nossa classe estavam pensando que ela estava menosprezando as individualidades deles porque ela apenas falava o que pensava, o que não era o caso. Eu não ofereci uma solução para o problema dela. Eu apenas disse que esperava que ela ficasse bem e que sentia muito por ter acontecido com ela. E ela deu de ombros, perguntando-me sobre minha vida pessoal. Eu apenas respondi minimamente. Além do meu segredo, eu não era uma pessoa interessante. Tudo que eu fazia era malhar ou ficar no meu quarto e treinar ou negociar. Só esta noite eu quebrei o ciclo ao ir a um encontro e depois ir atrás de um vilão louco. Quando o metrô dela chegou, ela olhou para mim dizendo, então é adeus. Sim, eu gostei do meu tempo com você. Eu disse o que clichê veio à mente. Quer sair de novo? Eu adoraria, ela disse antes de encarar meus lábios. Esse é o sinal universal. Eu olhei de volta para os lábios dela. Nossos rostos se aproximaram, meus lábios aterrissando nos dela. Foi um beijo muito pequeno, mas fez meu rosto vibrar. Ela afastou os lábios, o rosto bastante rosado, dizendo, até amanhã então. Ela então foi pegar o trem. Depois disso eu limpei meus lábios macios. Comecei a planejar meu futuro com ela. Mas nada é garantido, então decidi segurar meus pensamentos. Eu tinha outra coisa para focar, que era uma missão que poderia me render uma enorme renda passiva ao longo do ano. Eu fui para a estação de trem. Eu já tinha reservado uma viagem para a próxima cidade. Eu abri o armazenamento do meu sistema, procurando as coisas que eu tinha. É talismã de invisibilidade? Bombas de fumaça? E armadura ninja. Eu verifiquei minha lista antes de entrar no meu trem hora de caçar o DNA do assassino de heróis. Capítulo 13. Uma lasca de luz surgiu na frente do herói, que pulou para trás para evitar a lâmina que brilhou perto de seu pescoço. Os olhos vermelhos e insones do vilão brilhavam, abrigando uma intenção assassina interminável por trás deles. Sen encarou o herói. Alcançando o bolso com um movimento rápido, Sen pegou 3 kunais e as arremessou. O herói abriu os olhos arregalados. Aumentando sua força e recorrendo à sua longa experiência de vida, ele pulou para o lado. Juntando as mãos e cerrando-as, saltou alto em direção a Sen batendo contra ele, mas Sen simplesmente sumiu. O coração do herói disparou quando seus punhos fizeram contato com o chão, espalhando uma enorme rachadura. O herói parou tremendo. Ele sentiu gosto de sangue. Uma sensação de queimadura vinha da sua bochecha. Ele tocou a bochecha, confirmando que o ferimento não era muito profundo. Sen, seu desgraçado, seu mal termina aqui esta noite, disse o herói enquanto se virava para Sen, que já havia pegado suas facas. A única coisa que vai acabar são os falsos heróis correndo por esta sociedade, respondeu Sen enquanto lambia a faca. O herói, conhecido como Montanha, que era famoso por aguentar qualquer ataque e continuar lutando com sua vitalidade interminável, pela primeira vez em sua vida, foi incapaz de dar um passo à frente. Uma dormência o dominou. Seu corpo se recusava a obedecê-lo, recusava-se a se mover. Sen, com olhos enlouquecidos e vermelhos de sede de sangue, pegou sua katana e caminhou lentamente em direção ao falso herói. Montanha acabou de perceber que havia estragado tudo. Tudo o que podia fazer era assistir enquanto alguém estava prestes a tirar sua vida. Pare. Por favor, não me mate, o herói lutou para dizer essas palavras. Sen levantou sua espada. O herói fechou os olhos suavemente, aceitando seu destino. De repente, uma voz alta chamou a atenção de Sen. Esta sociedade está cheia de falsos heróis. O mais falso de todos é o All Might, o falso número 1. Sen estremeceu, seus lábios tremeram enquanto sua espada permanecia na posição. Ele pensou que seus ouvidos estavam lhe pregando peças porque não havia como alguém dizer tal coisa. Eu estou aqui. Quem se atreve a dizer isso? Gritou a voz. Sen sentiu dor nos ouvidos e no coração. Ele não conseguia acreditar que poderia haver alguém que diria isso sobre All Might, o único herói verdadeiro. Não apenas Sen estremeceu, mas o falso herói no chão também. Sen olhou para o herói, que acenou com a cabeça como se estivesse dizendo para ele lidar com o tolo primeiro antes que eles pudessem terminar um com o outro. Este herói era um idiota por pensar que Sen ia lidar com a pessoa rude primeiro. Sen cortou os nervos dos braços e pernas do herói em uma tentativa de aleijá-lo. Em seguida começou a caminhar na direção da voz. Além de vilões inúteis e falsos heróis, essas pessoas bocas grandes precisam aprender uma lição, murmurou Sen, caminhando confiantemente na direção da voz. Eu estava andando pelos pontos abandonados, espalhando o que as pessoas poderiam considerar blasfêmia. Mas eu tinha que fazer isso, já que eu queria atrair Sen para fora. Além de matar falsos heróis, o que aquele assassino de heróis idolatrava era All Might. Para ele, All Might era uma divindade.
Falar mal do All Might e o caçador de heróis ficaria enfurecido. Mesmo o homem mais gentil ficaria enfurecido se suas crenças sagradas fossem insultadas. Eu não tinha dúvidas de que isso faria o trabalho. Eu já tive minha cota de trollagem online em ambas as vidas. Quando ouvi passos ágeis, parei e sorri nervosamente por trás da máscara. Graças ao meu treinamento de guerreiro, meus sentidos haviam melhorado, e eu podia sentir a intenção assassina que as pessoas teriam contra mim melhor do que qualquer um. Eu podia detectar um assassino. É o que as pessoas no chat diziam ao falar de seus ranks. Enfim, canalizei chakra, usando-o pela primeira vez para lutar, para escalar o prédio e ficar em frente. Atualmente eu estava temporariamente invisível, já que havia usado meu talismã. Além disso, para me preparar para esta batalha, eu havia comprado artes marciais do mundo de cultivo e uma armadura do mundo ninja que eu estava vestindo. Se eu não estivesse invisível, eu pareceria um ninja em armadura preta e uma máscara preta cobrindo tudo. Eu segurava algumas pequenas bolas na mão. Eram bombas de fumaça. Eu observei cuidadosamente enquanto o caçador de heróis vazava sua intenção assassina. Eu admito, eu estava bastante nervoso, mal conseguindo manter minha respiração organizada. Embora invisível, eu podia ouvir claramente meu próprio coração. Parecia estar em um filme de terror. Era a minha primeira vez no campo de batalha, e era contra um serial killer maníaco. Eu também tinha que ter certeza de que minha identidade não vazaria. Se isso acontecesse, eu perderia minha chance de me tornar um herói e, no pior caso, iria para a cadeia ou seria caçado por heróis. Como eu disse, um filme de terror. Assustador, mas nada mais do que isso. Onde você está, desgraçado? Eu não ouvi bem o que você estava dizendo sobre o All Might. Você pode repetir, disse uma voz. Eu virei a cabeça para ver um homem andando com os braços estendidos. Eu prendi a respiração. Era a hora de trabalhar. Eu joguei as bombas de fumaça em sua direção, espalhando uma grande cortina de fumaça que cercou Sam. Em seguida, peguei algumas facas de cozinha do meu bolso e as cobri com minha aura antes de arremessá-las. Graças ao conhecimento ninja que adquiri, consegui arremessá-las de forma eficaz. Eu sei que é estúpido usar minha aura, já que isso poderia, mais tarde, rastrear a polícia até mim. Mas havia uma cortina de fumaça para cobrir Sam, então ele não veria isso chegando. Bang, bang, bang. O som de uma série de explosões podia ser ouvido sempre que uma faca atingia o chão. Facas de cozinha não eram as melhores armas, mas podiam ser mortais com aura. Quando a cortina de fumaça se dissipou, Sam apareceu com apenas a bochecha ferida. Ele estava segurando sua espada com uma mão. Parecia que eu havia subestimado sua habilidade, já que ele foi capaz de defletir minha arma enquanto estava coberto de fumaça. Eu peguei um traço do sangue dele. Tudo que eu preciso é pegar a faca. Embora haja outras coisas que eu queira saber, eu não me importei. Eu devo ficar escondido e esperar até que ele vá embora, então pegar o sangue e fazer contato com Orochimaru. Com esse pensamento, esperei Sam sair. Mas ele não saiu. Ele estava olhando para a esquerda e para a direita. Vamos, Sam, eu não tinha a noite toda. Você não tem outros heróis para matar? O talismã de invisibilidade não durava muito tempo. Era apenas 20 minutos, e ele queimaria em breve. Eu respirei fundo e devagar enquanto observava sem ser tão teimoso quanto sempre. Eu sei que você está aqui, o desgraçado que falou mal do All Might disse Sam enquanto caminhava em uma direção aleatória, pegando as facas que o atingiram. Eu esperava que ele as jogasse fora, mas, ao contrário das minhas expectativas, ele as colocou no bolso. De jeito nenhum eu deixaria isso acontecer. Canalizando meu ki, mirei minha palma em Sam e empurrei, liberando uma palma de ar da minha mão que Sam pareceu sentir. Assim que estava prestes a atingi-lo, ele saltou e deu um salto para trás, deixando a palma fazer uma marca do tamanho de um ser humano na parede. Com aquele ataque, eu me revelei e a invisibilidade desapareceu. Você está aí, disse Sam, apontando para mim. Pensando em algo engraçado como fazer Sam duvidar da própria sanidade, eu aterrissei no chão. Eu apontei meu dedo para ele, gritando. Você é o desgraçado que falou mal do All Might? Cerrei o punho enquanto pulava. Tal tipo de ato é inaceitável. Inclinando a cabeça, ele me xingou com confusão na voz. Quem diabos é você? E quem você pensa que é para me acusar de tal blasfêmia? Você parece um vilão. Eu sei que deve ser você, eu respondi enquanto estalava os punhos. Olhe para você, ele apontou para mim. Cobrir sua bunda com mentiras não vai te salvar. Eu te ouvi, eu disse, agachando-me em uma perna e assumindo uma postura de luta. Agora, seja um bom rapaz e aceite sua punição. Capítulo 14. Não acreditando que eu tinha acabado de fazer manipulação psicológica com o Sam, corri em sua direção. Posso não ter experiência em artes marciais, mas graças ao sistema, consegui absorver uma arte marcial de uma seita do mundo de cultivo para o meu cérebro. Essa arte marcial focava mais em explorar as fraquezas e articulações humanas. Você sabe o quão poderosos eram esses caras. Você sabe, a distância que geralmente leva anos para o protagonista voar, quando ele sobe de nível, seria percorrida em minutos. E ele ainda teria um inimigo que poderia matá-lo com um tapa. Suas artes marciais eram tão avançadas que podiam lutar contra exércitos daqueles que estavam apenas um rank abaixo deles, e não apenas alguns níveis no mesmo rank. Sam tinha um olhar confuso quando eu me agachei e lhe dei um soco no rosto. Mas o instinto assassino se manifestou. Ele saltou para trás, aperfeiçoando seu timing para fazer meu soco funcionar como um empurrão, diminuindo o dano para si mesmo. Sam deu um salto mortal para trás e segurou sua espada com as duas mãos, apontando a lâmina para mim. Eu não sei quem você é ou o que está fazendo, mas se você acha que eu poderia dizer tal blasfêmia, então eu tenho que te derrubar. Ele tinha um olhar calmo, sem parecer mais confuso. Agora a fera havia recuperado a compostura. Olhei para a esquerda e para a direita procurando uma arma. Bati o pé no chão, um cano metálico se levantou e eu o segurei.
Minhas capacidades físicas eram altas, e eu poderia terminar a luta no momento em que usasse aura. O que eu temia era que se eu usasse minha aura e Sam fosse preso, ele testemunharia que um homem com uma aura vermelha o atacou. Em um mundo onde as individualidades das pessoas eram registradas, você não conseguiria se safar. Os detetives poderiam rastrear a mim, mas eu poderia usar chakra para aumentar meus ataques. Sam avançou em minha direção com sua espada, balançando-a. Meu corpo reagiu instintivamente forçando minha força para o meu dedo do pé, fazendo-me deslizar 1 metro para trás em um instante. Vendo que havia uma abertura, segurei meu cano metálico como se estivesse segurando uma espada e o balancei. Sam levantou a lâmina acima da cabeça e bloqueou. Sua lâmina não conseguiu cortar o cano. Continuei com uma série de ataques pesados, e as pernas de Sam tremiam a cada um. Não me atrevi a subestimá-lo, pois ter mais força não significava que meu inimigo não havia lidado com aqueles mais fortes. Sam desistiu de bloquear e pulou alguns metros no ar, dando um salto mortal para trás. De sua mão, em um instante, uma série de kunais se dirigiu a mim, cada uma mirando um ponto vital. Chakra também não era uma boa opção para bloquear isso, e eu não sabia se minha armadura conseguiria bloquear tudo. Canalizei minha mana, trazendo minha aura para debaixo da minha roupa, o que desviou as kunais. Como eu o venço? Ele é ágil como um gato, mas não é forte. Corri por perto na minha velocidade máxima, me transformando em um borrão humano, e Sam teve que ficar virando a cabeça para me procurar. Ele alcançou o bolso, jogando uma faca em mim. Eu pulei, apoiando minhas pernas em uma parede próxima e me agachei nela. Sam, como um ninja, avançou em minha direção. É tudo ou nada, pensei, antes de pular e voar em direção a Sam. Você não pode desviar no ar, zombou Sam. Bati minha palma no ar contra ele. Desta distância, Sam não será capaz de desviar. Minha palma estava cercada por uma luz dourada antes que uma onda forte voasse dela, atingindo Sam e enviando-o a 10 metros de distância contra uma parede, marcando seu lado com uma marca de palma. Vomitando sangue, Sam soltou sua espada e caiu de joelhos. Quem é você? Ele perguntou. Para um vigilante, você é forte. Respirei fundo rapidamente algumas vezes, pois ser um cultivador de 5º nível de refino de que não me dava energia suficiente para usar essa técnica com muita frequência, e eu a tinha usado 2 vezes. Na terceira vez, eu sofreria de fadiga. Eu sou alguém que vai impedir você de caçar heróis, eu disse, fingindo ser justo. Agora que eu o tinha trazido de joelhos, não adiantava fazer manipulação psicológica. Havia apenas tempo para garantir que ele não se recuperasse. E assim, cerrei firmemente minha mão em torno do cano de metal enquanto ficava em cima do vilão. Comecei a bater nele repetidamente. Seu rosto ficou tão feio que nem mesmo a polícia o reconheceria. Você não vai, Sam disse, não desmaiando com a sua repetida, você não vai me impedir de limpar a sociedade de falsos heróis e vilões desnecessários. Por vilões desnecessários, você quer dizer a si mesmo? Perguntei, parando de bater nele. Você é idiota? Acabei de explicar meu papel, ele disse. Esse é um mal necessário. Imagine uma garotinha prestes a ser atropelada por um carro, e ela precisa de um herói forte para salvá-la. No entanto, você matou esse herói, e não havia ninguém para fazer o trabalho dele. O que você dirá àquela garotinha que foi morta? Eu disse enquanto me agachava ao lado dele. Eu teci uma série de selos de mão lentamente, com raios cobrindo minha palma. Eu lhe direi que ela merece um verdadeiro herói, respondeu Sam, forçando-me a expressar meu desgosto por baixo da minha máscara. Ele está bem? Me perguntei enquanto colocava minha palma relâmpago em sua cabeça. Fazendo alguns selos de mão com minha outra mão, eu liberei o jutsu palma de choque, eletrocutando Sam até ele ficar inconsciente. Então peguei alguns tubos do meu armazenamento. Coloquei o tubo na boca de Sam, coletando a saliva. Agora, me perguntei se eu deveria matá-lo. Pensando nessa ideia, senti nojo, como se fosse consertar um vaso sanitário podre com as mãos nuas. Além disso, eu não queria testar minha consciência. Alcancei os bolsos de Sam e, com certeza, o vilão tinha um smartphone. Desquei para a polícia. Você pode pensar, por que eu não usei meu telefone e disse que encontrei um vilão inconsciente em um local abandonado? O que levantaria a questão de por que eu estava em uma cidade diferente em primeiro lugar a esta hora da noite? Usando o telefone de Sam, liguei para a polícia e falei sobre o assassino de heróis, antes de queimar o telefone com minha aura. Em seguida, peguei o DNA de Sam e sua saliva em tubos. Mas apenas para ter certeza de que Sam não seria capaz de fazer nada se escapasse, bati o pé em sua perna, quebrando-a. Agora, eu poderia completar meu acordo com Orochimaru, mas primeiro, eu precisava testar algo com a saliva de Sam para evitar ser enganado. Capítulo 15. Eu me esgueirei para dentro de casa, apenas para encontrar meus pais me esperando, perguntando onde eu tinha estado e por que eu havia chegado tão tarde. Acabei dando uma desculpa, dizendo que estava muito cansado do curso de heróis e dormia em uma cadeira pública. Minha mãe gritou que era muito perigoso dormir fora, e ela perguntou o que eu faria se fosse esfaqueado ou assaltado ou se uma luta de vilões acontecesse em algum lugar. Ela também perguntou por que meu telefone estava desligado, e eu respondi que minha bateria havia acabado. Para encerrar a conversa, eu me desculpei. Com licença, tenho que acordar para ir para a escola. Depois de dizer isso, fui para o meu quarto, fingindo estar sonolento. Eu não estava nem um pouco sonolento. Eu estava muito animado para sentir qualquer tontura. Afinal, o DNA de Sam valia mais para mim do que algumas horas de sono. Chegando ao meu quarto, conectei meu telefone a um carregador. Então me deitei na cama. Abrindo o sistema, peguei uma pequena pílula e a engoli. O combate era a melhor maneira de acelerar o cultivo. Em seguida, enviei um pedido de bate-papo para Orochimaru antes de assumir uma pose de meditação e começar a cultivar. Graças à batalha onde usei meu ki pela primeira vez perto da exaustão, meu caminho de cultivo seguiu suavemente.
Eu geralmente não gosto de entrar em detalhes como este, mas havia um dragão se formando no meu dantian e crescendo com a energia dentro do meu estômago. Algumas horas de sono foram puladas assim, e quando acordei, eu sorri de lado. Refino de Ki nível 6. Mais 3 níveis para ir, e depois para o reino da terra. Depois disso as coisas levariam meses ou até alguns anos para alcançar o reino celestial, onde posso voar. Preciso de toneladas de dinheiro se quiser acelerar as coisas. Felizmente eu tenho um jeito. De qualquer forma, de volta à minha missão principal. Peguei um tubo que continha saliva de sangue. Então mordi meu dedo, me ferindo e espremendo meu sangue. Eu não sei porque eles fizeram parecer fácil no anime, mas morder o dedo era muito doloroso, e eu fiz uma careta. Eu exalei um sopro frio no meu dedo. Filhos da P mentiram para mim. Eu então derramei um pouco de saliva em cima do meu sangue. Era necessário para eu saber se a paralisia era causada pela saliva de sangue ou pela língua. Felizmente eu fiquei dormente e incapaz de me mover. Tentei mover meu corpo, meus dedos, minhas mãos. Mas nada, até meus lábios mal se moviam, e parecia que eu precisava de algum tempo antes de conseguir falar novamente. Eu não conseguia nem rir de felicidade. Este produto vai me render muito dinheiro. Eu entendi porque Orochimaru não recusou o acordo sobre essa peculiaridade. Eu tinha certeza de que qualquer outra pessoa aceitaria e pagaria generosamente por isso. Mas como Orochimaru me ajudou com conhecimento ninja gratuito, eu acho que poderia dar a ele um negócio único na vida. Não é que eu goste de lidar com vilões, mas eu sou apenas um comerciante. A dormência passou, e eu soltei uma risada animada. Orochimaru aceitou sua missão. Ouvi um sino tocar no meu ouvido. Agora que eu mal conseguia mover meus olhos e boca, conversei com ele. Escuta. Vamos fazer um contrato agora mesmo. Sabe, eu mudei de ideia. Não acho que estou recebendo por um preço justo, disse Orochimaru. Ele se atreve a negociar um preço mais baixo, eu vejo. Que pena. Funciona muito bem. Mas tudo bem. Você perde, não eu respondi. Orochimaru estava obviamente tentando baixar o preço. Funciona muito bem. Você testou a saliva? Não se preocupe com isso. O Sr. Juquer está vendendo frutas do diabo por milhões. Acho que ele não se importará em fazer um acordo comigo. E onde você está indo? Não é como se não fosse a primeira vez que negociamos o preço. E kkk. Vamos assinar o contrato. Bastardo barato. Certo. Ao fazer um contrato através do sistema, enviei a Orochimaru o que ele pediu, bastante DNA de sangue e uma amostra de saliva. 50% dos lucros que Orochimaru fizesse com qualquer produto que ele pudesse criar com o DNA de sangue pertenciam a mim, e eu ganhei 50.000 moedas de ouro extras. Uma onda de felicidade invadiu meu sistema quando vi que eu tinha mais de 80.000 moedas de ouro. Então enviei um pedido de bate-papo para o último Uchiha, exigindo que fizéssemos a troca antes de me jogar na cama, fechando os olhos e tentando aproveitar as poucas horas que eu tinha antes do dia de aula. Mas eu não consegui. O Sasuke Uchiha aceitou a troca na hora, dizendo: você demorou demais. Nós concordamos em 2 semanas de atraso por dinheiro extra. Ainda não deu uma semana, cara? Esquece, você tem o dinheiro. E sim, o último dos Uchiha não disse nada. Encontrei um pedido de troca pelo seu legado sanguíneo em troca de 60.000. Olhei para o legado sanguíneo e pedi detalhes ao sistema. Eu não trocaria com ele só porque ele tem o nome Uchiha. Eu posso ser ganancioso por chances, mas não sou alguém que pode ser enganado facilmente. Depois de verificar justo, ele não mentiu. Era de fato o legado sanguíneo do Uchiha que eu estava recebendo. Troca bem sucedida. A menos 60.000, usando desconto VIP, mais 12.000. Se ele não estivesse com pressa e tivesse subido de nível para lidar com pessoas de um reino superior e explicado as habilidades de seus olhos, ele teria conseguido um preço como as frutas do Diabologia, possivelmente 500.000. Mas como ele estava lidando com pessoas de nível 1 em canais do mundo zero, ele só conseguia encontrar clientes que não tinham o privilégio de absorver os itens. Isso me deixou curioso. Que tipo de arma Sasuke queria comprar? A propósito, eu tenho uma pergunta. Vá em frente. Que arma você queria comprar para ter que vender sua Kekkei Genkai? Eu perguntei. Ele me enviou uma captura de tela. Era uma arma. Eu ri. Alguém se atreveu a vender uma arma normal, uma Glock 17, por 60.000 moedas. Sabe, cada moeda valia 300. Isso significava que alguém tentou vender uma arma por 18 milhões de dólares. Esta é uma pistola de projéteis com velocidade trovão. Você é um filho da puta de sorte, eu disse. E com licença. E eu poderia conseguir uma coisa dessas no meu mundo pelo que vale 3 moedas? Você está dizendo que a pessoa estava enganando as pessoas? Obrigado então. O último dos Uchiha saiu do bate-papo sem dizer mais uma palavra. Sem perder tempo, peguei o legado sanguíneo do Uchiha na minha lista de itens e cliquei em absorver. Meu corpo de repente ficou quente. Minhas reservas de chakra cresceram tremendamente. Olhei para minhas mãos. Eu não apenas ganhei uma Kekkei Genkai, mas de alguma forma senti que meu corpo ficou mais forte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.